Pessoal, olha, nós vamos começar hoje, então. Vocês peguem a apostila na página 239, a gente tem as aulas 34 e 35, né? A gente começa, turma, essa aula com as funções inorgânicas. O que são funções inorgânicas, né? São 4 funções inorgânicas que são importantes na química: ácidos, bases, sais e óxidos, tá? Então, a gente vai começar estudando os ácidos, beleza? Eu vou explicando, depois eu dou uma paradinha aí para se alguém tiver alguma dúvida, tá? Então, olha, turma, a gente classifica de ácidos qualquer substância química que, quando você coloca em água, ele libera íons H+, íons hidrogênio. Lembra que a gente viu lá na ionização, né? A ionização são reações que justificam o que é um ácido. Então, se você pegar todas essas substâncias químicas e colocar em água, né? Então vai acontecer isso, ó. Eles vão liberar os hidrogênios. Esses hidrogênios vão sair positivos, né? Saem na forma de H+. Então, turma, eu reconheço um ácido sempre que ele tem hidrogênio na frente. A gente está vendo aí, por exemplo, ó, HCl, H2S, HI, são ácidos que é sempre composto de um hidrogênio, né? O hidrogênio positivo, e de um ametal. O cloro é um ametal, enxofre é um ametal, o iodo é um ametal. Então, sempre um hidrogênio e um ametal. Agora, a gente pode ter também, turma, hidrogênio com ametal mais oxigênio, tá? Então, são ácidos que têm oxigênio principalmente. A gente tem os ácidos que têm oxigênio e os que não têm oxigênio. E todos eles, turma, têm sempre hidrogênio e ametal, né? E quando tiver o oxigênio, ele vai ter o oxigênio A+, tá? Então, eu posso dividir esses ácidos, né, em ácidos com oxigênio ou sem oxigênio. Pessoal, onde que nós encontramos os ácidos hoje em dia? No nosso dia a dia aí, tá? A gente encontra, turma, um exemplo é no ácido fórmico. As formigas, elas sintetizam no corpinho delas ácido fórmico. Quando uma formiga pica você e aquilo incomoda, né? Você fica ali naquela coceirinha, aquilo ali ela injeta ácido fórmico. As abelhas também têm ácido fórmico, né? Então, o ácido fórmico, ele tem esse nome porque ele vem principalmente das formiguinhas, tá? Um outro lugar que a gente acha ácido fórmico não, os ácidos, desculpa, é o ácido cítrico, que é o ácido que nós encontramos nas frutas. Quando a gente fala frutas cítricas, né, é porque elas têm ácido cítrico. Então, laranja, limão, você tem lá carambola, né, todas essas frutas que são cítricas, elas têm ácido cítrico, tá? É um ácido também. A gente também encontra, turma, na uva, o ácido tartárico. Aquela acidez que você percebe no paladar é o ácido tartárico que tem na uva. No vinagre, né, quando você tempera lá uma saladinha, tem lá ácido acético, tá? É o ácido do vinagre. Se você pegar qualquer alimento industrializado na sua casa, que esteja na forma líquida ou na forma sólida, né, principalmente coisas na geladeira, que está congelado ou não, todos eles têm ácido cítrico. Você pode até olhar no rótulo lá, ou na embalagem, você vai ver. Por quê? Porque o ácido cítrico, turma, é um excelente conservante. Ele ajuda a conservar o produto, demora muito mais tempo para estragar, tá? Principalmente congelados, eles costumam ter adição de ácido cítrico. Você pode perguntar, faz mal? Não. Esse tipo de conservante não faz mal. Tem outros que não são muito bons para a saúde, né? No caso do ácido cítrico, não tem muito problema não, tá? A gente encontra também, turma, o ácido carbônico nos refrigerantes, tá? Então, refrigerantes têm ácido carbônico. As maçãs têm ácido málico, tá? A maçã verde, principalmente. E a Coca-Cola, turma, além do ácido carbônico, ela tem ácido fosfórico. Você toma a Coca-Cola, que você esfrega os dentes, né? E você sente o dente, parece uma pedra, né? Aquilo lá é o ácido fosfórico que tem na Coca-Cola. Então, a gente tem aí no nosso dia a dia, né? Esses ácidos
comuns aí, tá? Quais são as propriedades dos ácidos, né? Então, os ácidos, primeiro, possuem sabor azedo. A primeira percepção que a gente teve de ácido foi o paladar. Então, ao longo dos milênios aí, né, desde o desenvolvimento da civilização humana, o homem ele experimentava tudo que surgia, né, para ver como é que era o paladar, e aí a gente começou a dar esse nome para substâncias que tinham um sabor azedo, tá? Agora, no século XIX, né, com Arrhenius, a gente descobriu que ácidos são substâncias que, quando você coloca em água, elas liberam H+, né, liberam o hidrogênio positivo. Então, elas ionizam. Então, essa característica a gente descobriu recentemente. Uma outra característica é que, quando você coloca um ácido em água, você prepara uma solução que é eletrolítica, ou seja, ela vai conduzir corrente elétrica. O ácido sozinho conduz corrente elétrica? Não. Ele só conduz eletricidade ou corrente elétrica se você colocá-lo em água, tá? Agora, todos os ácidos, turma, eles são, os átomos, né, os elementos, são ligados por ligações covalentes, tá? Como eles são ligados por ligações covalentes, nós chamamos eles de compostos moleculares, tá? Compostos moleculares são compostos unidos por ligações covalentes, tá? E esses compostos, esses ácidos, eles têm uma característica. Se você adicionar fenolftaleína neles, a fenolftaleína é uma substância que ela fica incolor em meio ácido e ela fica violeta em meio alcalino. Então, quando você pinga a fenolftaleína, se ele ficar incolor, é porque ele está em meio ácido. Tá? Então, essas são as principais características que a gente tem aí de substâncias ácidas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Alguma pergunta? Não? Alguém tem alguma pergunta de ácido? Uma outra utilidade de ácido que o pessoal tem hoje, tem cremes, né, que o pessoal costuma passar no rosto, né? Muitas cremes, esses cosméticos, né, principalmente para as meninas aí, as mulheres passam, que tem ácido retinóico, que tem ácido glicóico, né, são ácidos também, tá? E que eles promovem aí uma renovação celular, né? Então são ácidos que são usados aí por dermatologistas. Exato, Bianca, muito bem. O ácido hialurônico também é um ácido hialurônico, muito bem. Bianca Ritt também. Ó, o ácido retinóico, glicóico, né? O hialurônico. Então, todos esses ácidos, né, eles são usados aí por dermatologistas, tá? Muito bem. Então, a gente tem bastante ácido aí no nosso dia a dia, né? Beleza. Agora, quando a gente classifica, então, quimicamente, né? Então, eu classifico sempre um ácido como sendo uma substância que, em solução aquosa, ela vai liberar íon H+. Então, eu sempre no ácido, eu vou ter um hidrogênio e vou ter um ametal, tá? O oxigênio também é ametal, né? Então, eu vou ter um hidrogênio e um ametal, ou hidrogênio, ametal e oxigênio, tá? Então, sempre o HX que a gente fala, o X seria o ametal, tá? E aí, ele em água, então, ele vai liberar H+, e aí, turma, o ametal, ele vai ficar sempre com carga negativa, tá? E assim, nós temos, então, aqui um exemplo de 3 ácidos que são bem comuns, né? O ácido nítrico, o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico, tá? Esses 3 ácidos, percebam que os 3 têm oxigênio, né? São ácidos com oxigênio. E aí, turma, a gente pode classificá-los da seguinte maneira. Eles vão ionizar, né? Porque eles são ácidos, ou seja, eles vão liberar íon H+. Então, veja, o ácido nítrico, ele só tem um único hidrogênio. Olha aqui na fórmula. Aqui embaixo é como se eu tivesse o número 1, que a gente não coloca. Então, ó, ele libera um H+, tá? E ele vai liberar mais o quê, né? Então, vamos ver depois. Aqui o ácido sulfúrico, ele tem 2 hidrogênios. Então, quando ele ioniza, ele vai liberar 2H+, porque ele tem 2 hidrogênios. O ácido fosfórico tem 3 hidrogênios. Quando ele ioniza, ele vai liberar 3H+, tá? Então, o número de hidrogênios ionizáveis que a gente fala, ou de H+, ele vai liberar de acordo com o número de hidrogênios que ele tem. Se ele tem 1,
1H+. Se ele tem 2, 2H+. Se ele tem 3, 3H+, tá? E aí, o que eu vou colocar depois? O ametal que sobrou, tá? Como aqui sobrou um NO3 só, né? Então, e esse NO3, turma, como o hidrogênio separou positivo, ele vai ficar negativo. Como ele liberou um hidrogênio, 1H+, ele vai ficar -1, tá? Veja, ele se separou de um hidrogênio, então ele fica -1. O SO4 se separou de 2 hidrogênios, então ele vai ficar -2. O PO4 se separou de 3 hidrogênios, então ele vai ficar -3, tá? Por que isso? Porque a soma sempre tem que dar 0. Mais 1 menos 1, 0. 2 mais menos 2, 0. 3 mais menos 3, 0. Por que isso? Porque as substâncias químicas, turma, elas são neutras. Quando você ioniza, você tem que somar as cargas e dar 0, tá? Porque aqui a soma é 0. Agora, quando ionizou, eu separei um positivo e o outro ficou negativo, né? Eu posso juntar eles de novo? Pode juntar, né? Mas, de qualquer forma, quando você junta, a soma tem que dar 0. Por isso que eu tenho que colocar 2H+, e aqui eu tenho que pôr -2. Aqui, ó, 3 hidrogênios, 3H+, -3, porque a soma deles tem que ser 0, tá? Então, quando eu vou fazer reação de ionização, eu tenho que prestar atenção no número de hidrogênios que eu tenho, tá? Se eu tenho um hidrogênio, ele vai ionizar um só. Se tem 2 hidrogênios, ioniza 2. Se tem 3 hidrogênios, ionizam 3. E aí, ó, o ametal, como ionizou um hidrogênio, -1. O SO4 ionizou 2 hidrogênios, -2. PO4 ionizou 3 hidrogênios, -3, tá? E assim a gente tem as ionizações. Deixa eu ver se tem alguma dúvida até aqui. Alguma dúvida? Alguém não entendeu, pessoal? Tá de boa? Tranquilo? Fernando, tá de boa, né? Beleza, gente. Valeu, então. Então, vou continuar. Vamos lá. Na ionização total, né? Então, o que a gente viu aqui, a gente chama de ionização total. Então, ionizou 1, ionizou 2, ionizou 3, tá? Então, aqui, ele vai ionizar 3, né? No ácido fosfórico. Só que, turma, nem sempre ele ioniza tudo de uma vez, tá? Aqui, ó, ele ionizou 3 hidrogênios, então ficou -3. Pode ser, turma, que a ionização seja em etapas, tá? A ionização pode ocorrer em etapas. Então, ao invés dele ionizar 3 de uma vez, ele vai perder um só. Então, ele perde um hidrogênio primeiro. 3 menos 1, 2. Tá certo? Então, ó, ele tinha 3, ionizou 1, vão ficar 2. Como ele perdeu um hidrogênio, aqui vai ficar a carga -1, tá? Então, aqui, ó, ele vai perder hidrogênio por hidrogênio. Então, eu vou repetir, H3PO4, 3 hidrogênios. Quando ele ioniza, então, aqui não tem, né? Mas ele deveria formar 3H+, tá? Não, desculpa, H+ mesmo, tá certo. Ele perde um hidrogênio e aqui tem 2. Então, 1 mais 2, 3. Então, sobra H2PO4 menos. Só que esse H2PO4 menos, ele vai se ionizar novamente, porque sobrou 2 hidrogênios nele, tá? Então, 3 menos 1 ficou 2. 2 vai ionizar mais 1, vai ficar 1, tá? Então, ó, 2 hidrogênios, ele perde mais 1, ele ioniza mais um hidrogênio, então ele vai ficar 2 menos 1, 1 hidrogênio. Como ele era -1, ele perdeu aqui, -1 com -1, -2. Agora, aqui ele continua tendo um hidrogênio, então ele pode perder esse hidrogênio novamente, ele pode ionizar novamente.
Enquanto ele tiver hidrogênio, ele vai ionizando. Por isso que a gente chama de ionização em etapas, tá? Ionizou primeiro um hidrogênio, depois o segundo, e agora ioniza o terceiro. Ele libera o H+, e fica PO4. Ele era -2, perdeu mais um hidrogênio, fica -3. Então, essa ionização, ela pode ocorrer aos poucos, tá? Ou ela pode ocorrer de uma única vez. Tudo bem? Deixa eu ver se ficou clara essa parte. Beleza? Sem dúvidas? Ninguém colocou nada? Então tá bom, vamos continuar. E aí, turma, a gente tem as classificações dos ácidos, tá? Então, eu posso classificar como hidrácidos, tá? Os hidrácidos são os hidrogênios que não têm oxigênio, tá? Hidrácidos são hidrogênio, são ácidos, aliás, sem hidrogênio. Oh, meu Deus. Hidrácidos são ácidos sem oxigênio, desculpa. Hidrácidos são ácidos sem oxigênio. Oxiácidos são ácidos que têm oxigênio, tá? Então, esses ácidos, né, eu posso classificá-los como hidrácidos sem oxigênio, oxiácidos com oxigênio, tá? Então, tem a classificação aí, né? Hidrácidos não possuem oxigênio, então tem HCl, HBr, HF, HI, HCN, H2S. Eles não têm oxigênio, hidrácidos. Oxiácidos, né? H2SO4, HNO3, H3PO4, HClO4, eles são oxiácidos, porque eles têm oxigênio, tá? Os hidrácidos, por que eu faço essa diferença? Por causa do nome, tá? Esses hidrácidos que não têm oxigênio, a gente dá o nome deles de hídrico. Então, o ácido do cloro, que é o HCl, eu vou chamar de ácido cloro, aí eu ponho a terminação hídrico, né? Eu chamo de ácido clorídrico, né? Eu ia falar clorídrico. Quem lá está em Recife fala assim, mas aqui a gente fala ácido clorídrico. O ácido do bromo, ácido bromídrico, termina em hídrico, porque ele é um hidrácido. Todos os hidrácidos terminam em hídrico. Olha que fácil. O ácido do iodo, ácido iodídrico, tá? Iodídrico. Ácido do enxofre, enxofídrico. Não, a gente usa o nome em inglês. Ácido, em inglês, enxofre sulfur, né? A gente fala sulfídrico, tá? Existe o cianeto, ácido cianídrico. Tudo que não tem oxigênio, a gente coloca a terminação hídrico, tá? Agora, e os oxiácidos, turma? Os oxiácidos eu posso ter vários tipos de nomes, tá? Para nossa sorte, alguns poucos oxiácidos que podem ter 4 nomes diferentes, tá? Então, você tem o nome normal, que é a terminação ico. Se você colocar um oxigênio a mais, ele vira per-ico. Então, por exemplo, a gente tem o ácido iódico, que é o ácido do iodo que tem oxigênio. O ácido iódico. Se você adicionar um oxigênio, ele vira ácido periódico. Ácido periódico é o ácido iódico com mais um oxigênio. Se você pegar o ácido iódico e tirar um oxigênio, ele vira ácido iodoso. Então, o ácido iodoso é o ácido iódico que perdeu um oxigênio, tá? Agora, o ácido iodoso, se ele perder mais um oxigênio, ele vira ácido hipoiodoso, tá? São só alguns ácidos que têm essa característica. Por exemplo, o ácido perclórico. A gente tem o ácido perclórico, tem o ácido clórico, tem o ácido cloroso e tem o ácido hipocloroso, tá? Como é que eu vou saber isso? Tem que decorar? Geralmente os exercícios, turma, eles dão as variantes, tá? E aí você só coloca o prefixo ou o sufixo, né? O prefixo seria per e hipo, e o sufixo seria ico ou oso, tá? Então, essas regrinhas aí vale para nome de oxiácido. Mas são só alguns casos. A maioria, turma, né? Então, eu coloquei aí o exemplo, né? Perclórico, clórico, cloroso, hipocloroso. A grande maioria deles tem só essas duas nomenclaturas. A gente só chama, turma, de ico e de oso, tá?
a gente só chama de ico-idioso. Então, por exemplo, eu tenho aí o H2SO4, H2SO3, HNO2, HNO3, né? Opa, tá invertido ali. H3PO4, H3PO3, tá? Então, no caso do ácido do H2SO4, ele vai ter a terminação ico. Eu vou chamar de ácido sulfúrico. Não, mas a gente fala sulfúrico, né? Aí no H2SO3, ele perdeu um oxigênio. Então eu vou chamar de sulfuroso, tá? Aqui, ó, tá invertido, mas tá certo. O HNO3, ele tem um oxigênio a mais, eu chamo de ácido nítrico. O HNO2 perdeu um oxigênio, então eu vou ter que colocar a terminação oso. Ele vira ácido nitroso. Então, sempre quando perde um oxigênio, a gente coloca oso. E se ele tiver o número de oxigênios correto, a gente chama ele de ico, tá? H3PO4 é o ácido do fósforo. Ácido fosforico, não, a gente fala ácido fosfórico. É o ácido que tem na Coca-Cola, né? O H3PO3 perdeu um oxigênio, eu vou chamar de ácido fosforoso, tá? A grande maioria dos oxiácidos, turma, eles só tem essa variante, ico e oso, tá? Então é muito mais fácil. Essa terminação, essa nomenclatura per e hipo, que eu coloquei antes, ela só vale para uma meia dúzia, tá? Não são para muitos, não, tá? Então, esses aqui são os oxiácidos mais comuns, tá? O fosfato, que dá origem ao ácido fosfórico, o sulfato, que dá origem ao ácido sulfúrico, o nitrato, que dá origem ao ácido nítrico, o clorato, que dá origem ao ácido clórico, e o carbonato, que dá origem ao ácido carbônico, que tem no refrigerante, né? Então, esses são os íons mais comuns que formam oxiácidos. Percebam a carga eletrônica aqui em cima. Ó. Se a carga eletrônica é menos 3, é porque ele vai ter 3 hidrogênios. No sulfato, se a carga eletrônica é menos 2, ele vai ter 2 hidrogênios. O ácido nítrico, a carga eletrônica é menos 1, então ele vai ter 1 hidrogênio, igual de baixo. Menos 1, 1 hidrogênio. CO3 menos 2, 2 hidrogênios, tá? Então, esses aqui são os que você tem que saber, né? Esses vocês têm que estudar, tá bom? Bom, e para a gente quase terminar a aula, existe as nomenclaturas, tá? Dos prefixos orto, meta e piro. Esses aí, turma, não são muito comuns, mas eles existem, tá? Então, acho que tem até um exercício aí que vocês vão ter que fazer dele, tá? Então, vamos supor, o que é o orto, o meta e o piro, tá? Eu tenho o ácido fosfórico, é o nome normal dele, tá? Esse nome normal, ácido fosfórico, eu também posso chamá-lo de ácido ortofosfórico. O orto a gente coloca no nome normal do ácido, tá? Em geral, a gente não põe, tá? Mas se alguém mandar colocar, então você põe lá ortofosfórico na frente do nome comum, tá? Agora, e o meta e o piro? Para eu saber o meta, eu tenho que pegar a fórmula original e eu desconto de uma molécula de água. Então, eu pego H3PO4 menos H2O. Então, ó, 3 hidrogênios menos 2 hidrogênios fica 1. Aí o fósforo fica ele mesmo. O oxigênio tinha 4, menos 1 da água, ficaram 3, tá? Então, se eu tirar uma molécula de água do ácido ortofosfórico, vai ficar HPO3. E essa fórmula descontada do ácido, descontada da água, desculpa, eu vou chamar de ácido metafosfórico, tá? O ácido metafosfórico é o ácido fosfórico que foi descontado de uma molécula de água, tá? Depois, eu pego o ácido ortofosfórico, multiplico a fórmula dele por 2, vai dar H6P2O8, né? Estou multiplicando por 2. Aí a gente faz uma macaquice, né? Se eu pegar, multiplicar a fórmula por 2 e descontar de água, tá? Só falta colocar uma asa de morcego, né? Mas, bom, a gente pega a fórmula original, multiplica por 2, desconta de uma molécula de água, a gente vai ter essa fórmula aqui, tá? Depois que a gente fez isso, ele tem um nome, é o ácido pirofosfórico,
tá? Então, para se obter o ácido piro, a gente pega a fórmula original, multiplica por 2 e tira uma molécula de água. Para a gente saber a fórmula do meta, pega a fórmula original e desconta de uma molécula de água, tá? Aí a gente vai ter o ácido orto, o ácido meta e o ácido piro, tá? Pode ser fosfórico, pode ser sulfúrico, aí pode ser qualquer óxido ácido, né? O oxiácido. Pode ser qualquer um deles que tenha oxigênio, tá? O número de hidrogênios ionizáveis, né? Então, cada ácido ele tem um número diferente de hidrogênios. HCl e HNO3 só tem um hidrogênio. Eu chamo, turma, de monoácido ou ácido monoprótico, tá? Por que monoprótico? A gente fala que o H+ só tem um próton, né? Então a gente chama de monoprótico ou monoácido, tá? Se ele tiver 2 hidrogênios, eu vou chamá-lo de diácido ou ácido diprótico, porque ele tem 2 prótons, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, tá? H3PO4 tem 3 hidrogênios, ele vai ser um triácido ou um ácido triprótico, tá bom? A força. Como é que eu sei que um ácido é forte? A gente reconhece força de ácido, né, quando ele começa a dissolver substâncias químicas com uma facilidade maior. Então, quanto maior o poder dele de dissolução, mais forte ele é. Então, a gente conhece isso na prática, né? Então, se você pegar um vinagre e colocar no metal, ele vai demorar lá alguns milhares de anos para se dissolver, porque o ácido acético ele é um ácido muito fraco, tá? Agora, se você colocar um ácido clorídrico, o metal já vai começar a se dissolver. Por que isso? Porque o clorídrico é um ácido forte e o ácido acético é um ácido fraco. Como é que eu sei? Pelo grau de ionização, tá? O grau de ionização, turma, é o grau de separação. Lembra? A ionização, você coloca o ácido na água, ele separa os íons, tá? Quanto mais o íon se separa, maior o grau de ionização. Então, mais forte é esse ácido. Aí você fala assim, quer dizer que se eu colocar o ácido acético em água, ele quase não ioniza? Verdade. O vinagre, turma, em água, ele quase não ioniza. Ele fica na forma molecular. Ele fica como ácido acético mesmo. A ionização dele é muito pequena. Ele quase não se separa em íons. Por isso que ele é um ácido fraco. Tá? E a gente classifica dessa maneira. Então, a gente representa como o grau de ionização pelo símbolo alfa. A gente vai aprender isso lá para o 3º ano, tá? Então, o alfa, quando é maior que 50, ou a ionização é maior que 50, o ácido é forte. Se a ionização tiver entre 5% e 50%, ele é moderado, né? Semiforte. Se a ionização tiver abaixo de 5%, que é o caso do ácido acético, ele é um ácido fraquinho, tá? Então, olha, os ácidos fortes, quem são? O ácido clorídrico, ele ioniza 92%, né? Ele praticamente se separa e ele tem um alto grau de reação. O ácido nítrico também, tá? Ele é um ácido poderoso. Ele tem um grau de ionização de 92%. Praticamente todos os íons dele quase se separam e ele reage muito mais rápido, né? Com muito mais força. E o outro ácido também que é forte é o ácido sulfúrico, tá? É um pouco mais baixo, mas ele é forte também, 61%. Os ácidos moderados, né? O ácido fosfórico da Coca-Cola, né? Claro que ele teria que ser moderado ou fraco, senão ninguém mais ia ter garganta, né? Então, o ácido sulfuroso, ele tem um alfa de 30%, né? O grau de ionização. O ácido fosfórico, a ionização dele é de 27%. E o ácido fluorídrico, que é 8,5%. Ah, então a gente pode colocar o ácido fluorídrico na salada? Não, porque ele dissolve os nossos ossos, tá? O ácido fluorídrico dissolve o osso, por isso que a gente não pode colocar ele na alimentação. E o ácido sulfuroso, ele fede que nem o capeta, a gente não pode pôr ele na comida em lugar nenhum, porque ele é fedorento, por isso que a gente não usa ácido sulfuroso na alimentação. Tudo que tem enxofre, ele tem cheiro forte, tá? Os ácidos fraquinhos, o ácido sulfídrico, que é aquele cheiro que você sente no esgoto, quando está muito quente, aquele fedor que a gente sente no esgoto, né, quando você passa do lado de um rio muito poluído, isso é ácido sulfídrico, tá? O ácido bórico, muita gente usa em casa para matar barata, né? Ele é um pozinho branco, ele é um ácido fraco. Tá? Um outro ácido fraco é o ácido cianídrico. Ele é fraco, mas os nazistas usavam ele na Segunda Guerra, nas câmaras de gás. Era com esse ácido que eles mataram milhares aí de judeus, né? Eles matavam o pessoal em câmaras de gás,
né? Judeus e inimigos também, né? Eles matavam com ácido cianídrico. Ele é fraco, mas ele é extremamente tóxico para o ser humano, por isso que ele mata, tá? Então, esses ácidos, né, eles têm forças, como eu já disse. A gente classifica os hidrácidos, né, eles podem ser fortes, no caso do HCl, HBr e HI. Por quê? Porque eles estão na coluna 7A, tá? Esses três da coluna 7A, eles são ácidos ou hidrácidos fortes. Lembra que eles não têm oxigênio. E os moderados, o HF, ele está na coluna 7A também, mas ele é um ácido moderado. Ele só dissolve o osso, mas ele é moderado, tá? Os ácidos fracos é o ácido sulfídrico do esgoto e o ácido cianídrico que foi usado nas câmaras de gás, né? Nas câmaras de gás. Então, eles são ácidos fracos, tá? Tem que decorar? Tem que decorar, tá? Esses aí não dá para a gente saber por regra. A gente tem que decorá-los como fortes, moderados e fracos, tá? Não tem cálculo, não tem regra. Nesse caso aí, a gente tem que decorar, tá? Agora, os oxiácidos, turma, eles são fáceis da gente ver quem é forte e quem não é. Existe uma regrinha, né? Se o oxiácido, se ele tiver... A gente faz um cálculo e se o cálculo der 0, ele é fraco. Se o cálculo der 1, ele é moderado. Se o cálculo der acima de 2, ele é forte. Que cálculo é esse? Eu pego o número de oxigênios e desconto do hidrogênio, tá? Então, é muito simples. É só pegar o número de oxigênios, que nem eu coloquei aqui em cima, e eu subtraio o número de hidrogênios. Um menos o outro, eu acho esses numerozinhos aqui. Se for 0 é fraco, se for 1 é moderado, acima de 2 é 2 ou acima de 2, ele é forte, tá?